Olá, meus queridos irmãos aí de Barra de São João, da CIB de Barra, irmãos de Rocha Leão. Vamos continuar aí com a revista Palavra e Vida, Esperança no Tempo de Quarentena. A diversidade traz maturidade é o estudo de hoje, aula 2. Vamos para a gente adiantar, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, agradecer ao Senhor por esse estudo. Nesse instante, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para aprender, seja com nossos irmãos de Barra, seja com nossos irmãos de Rocha Leão. Em nome de Jesus, seja com nossos pastores. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com nossos líderes. Perdoa nossos pecados. E assim nós te agradecemos, que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome, Pai. Fale ao nosso coração através desse estudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos lá, meus irmãos. O texto básico está em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que já começa falando para que nós não devemos desanimar, que nós não desanimamos, mas, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior esteja se consumindo, contudo o interior se renova dia após dia. Portanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E assim vamos prosseguir. Porque falando de adversidade, esse é um substantivo feminino, caráter do que é adverso, desfavorável, sorte adversa, infelicidade, infortúnio e revés. São essas coisas que, na verdade, a adversidade é uma coisa totalmente desfavorável, né? E todos nós, em algum momento, vamos passar por algum tipo de adversidade. Nós vamos falar sobre tais tipos de adversidade também, o que pode ocasionar. Na introdução aí da revista, os irmãos que estão com a revista, fala que a esperança é uma das virtudes que distinguem a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus, mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias. A convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O projeto já sinalizava esta realidade, o profeta já sinalizava esta realidade quando disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está lá em Isaías 40, 31a. Somente quem tem a sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência ao cumprimento da missão. Nós sabemos que, pelo que nós estudamos na palavra, sabemos que quanto foi difícil para Paulo, mas Paulo sempre firme ali no Senhor, e sabemos que ele passou por várias adversidades, mas ele sempre se manteve firme. Ele descreve parte de sua adversidade na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer o chamado do Mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Aí nós acrescentamos aqui até mais que ele foi picado por cobra, ele foi chamado de tagarela, e foi muito mais coisas que aconteceram. Sua autoridade apostólica também foi colocada em dúvida. Enfim, a lista de seu sofrimento é enorme. Está lá em 2 Coríntios 11, do 23 a 28. Também o registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Perto do julgamento, foi transferido para Cesareia
de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade, a carga é perdida, o navio destruído, os tripulantes passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo. É interessante pensar assim, né, que Paulo, com tudo aquilo acontecendo, imagina um navio quase indo a pique e Paulo aí tranquilo, calmo, porque ele tinha a convicção dele em Jesus, ele sabia em quem ele depositava a sua fé. E ele pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa. A adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para ter. É até bom pensar um pouquinho nisso aqui também, porque circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício de sua missão que Deus lhe concedeu, né? Porque na verdade a gente percebe que Paulo, isso aqui me lembra até do nosso pastor, porque nosso pastor pregou algumas vezes falando sobre que Paulo, mesmo em situações que entendia-se na verdade de situações desfavoráveis, mas Paulo, do momento, do aspecto negativo, ele fazia a coisa se tornar positiva, porque ele aproveitava aqueles momentos, como ele, na prisão dele, como a gente falou do nosso pastor, que já passou a pregar, em questão de que Paulo esteve preso e no momento de troca de guarda, ele falava sempre para aqueles guardas sobre Jesus. Então ele estava sempre pregando para pessoas diferentes, né? Pregava para um certo tipo de guarda, um dos guardas que estava naquele momento ali vigiando ele na prisão. Aí depois, quando vinha a troca da guarda, ele pregava para aqueles também. Então Paulo estava aproveitando momentos que se dizia negativo para a sua vida, mas ele tornava positivo, porque Paulo aproveitava todos os momentos. Aí a adversidade tem o poder de revelar intensamente, revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para o discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, como a gente leu há pouquinho, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, como nós lemos há pouco mesmo. Pelo poder do Evangelho que recebemos, há um provérbio, eu gostei muito desse provérbio aqui quando eu li a revista, Anônimos, que diz: somente sabemos o sabor do chá, como está aqui, não sei que é quando colocamos água quente nele, mas quando colocamos água quente, realmente. E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando agimos diante da adversidade, mostramos quem somos de verdade. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise. Assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Esse versículo aqui que está lá em 2 Coríntios 12:10, diz que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí eu penso, que é isso? O apóstolo Paulo disse que permanecia satisfeito nas coisas que nos incomodam e afligem. Uma pergunta, né?
Isso não é coisa, eu até coloquei, isso não é coisa de masoquista, ou seja, de quem tem prazer em sofrer. Paulo não tinha prazer em sofrer. Na verdade, Paulo disse que tinha prazer no sofrimento, ele não disse que tinha prazer no sofrimento propriamente dito, mas que continuava se sentindo satisfeito, mesmo em meio a qualquer tipo de coisa que pudesse lhe causar aflição. E os sofrimentos, até coloquei aqui um versículo de Filipenses 4,13, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que tanto ele poderia passar por situações ruins ou boas, ele se permanecia firme e alegre, entendendo que Jesus estava com ele. Então, ele havia aprendido de Cristo que não é pela remoção das coisas que o aflige que se pode sentir a verdadeira satisfação, alívio e alegria. Isso acontece de sentir fortalecido pela graça do Senhor Jesus em meio às condições desagradáveis, especialmente daquelas que não podem ser removidas por nós. E outra coisa, quando nós falamos que não pode ser removido por nós, é que nem mesmo o próprio Deus está disposto a remover, depende da vontade. Nós entendemos simplesmente e nós ficamos bem à vontade em dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que seja feita a vontade do Senhor. Isso foi uma introdução, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz que, falando da revista, diz que a adversidade é inevitável, e nós sabemos que a adversidade é inevitável. Acho que desde o próprio nascer de uma criança, logo nos primeiros dias já vai encontrar com alguma adversidade, vai ter alguma adversidade, até a mãe que vai contar com isso, né? Mas vai haver alguma adversidade que não tem como, a adversidade está incluída claro que a promessa, diz aqui, a promessa, ninguém está imune à adversidade, a promessa da palavra não nos garante imunidade à adversidade da vida, é verdade. Não só como pregado aí por muitos aí, né, na televisão, a gente sabe que não é nada disso. Mateus 5,45 diz que ele nos faz, que ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Aí a gente sabe que é sobre tudo. Agora, pensamos nisso, né? A diferença está em como reagir. Eu penso assim, eu estava lembrando aqui, eu até anotei aqui, que quando Jesus estava no barco, que está lá em Mateus, na verdade está nos 3 evangelhos, né? Mateus, e está em Marcos e está em Lucas. Mateus, Marcos e Lucas estão os 3. Mateus e Lucas estão no capítulo 8 e Marcos está no capítulo 4. Então, mas eu prefiro até falar de Marcos, porque Marcos tem uma situação ali legal que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala que a adversidade vem para todos, então a gente entende que quando ali Jesus estava naquele barco ali, que seus discípulos, o barco saiu, e Jesus estava ali dormindo, fala que ele estava até sobre o travesseiro, dormindo, e vê aquela tempestade, imagina a tempestade num barco jogando em alto mar, a pessoa ficou com medo, e ele até os discípulos chegou ao ponto de perguntar a ele, acordou o Senhor estava dormindo, acordou Jesus e perguntou, o Senhor não importa que morramos? Aí ele chama o pessoal, fala que tem pouca fé, chama os discípulos de tímidos, mas naquele instante, em Marcos, não falando dos 3 evangelhos, mas propriamente assim, Marcos, eu achei interessante que em Marcos fala que antes disso, fala que os barcos seguiam ele, que outros barcos seguiam. Então a gente percebe que quando a tempestade veio, a tempestade não veio só para aquele barco que Jesus estava e que os discípulos estavam, mas veio também para aqueles que estavam próximos ali, que estavam seguindo o barco de que Jesus estava. Então, quando Jesus faz parar, que vem a bonança,
que tudo se acalma, ele aquieta o vento, aquieta o mar. Então nós percebemos que o mar se acalmou também para aqueles que estavam seguindo. Então, propriamente, a diversidade, pensando assim, a diversidade não vem só para um tipo de pessoa, só para os discípulos que, entendendo assim, estavam com Jesus, mas também veio para aqueles que estavam seguindo também, que estavam fora ali, que de repente estava até em outro contexto. Mas a gente vai dar prosseguimento aqui e percebe que em João 16:33, João 16 fala que no mundo tereis aflições. Eu também gostei muito desse versículo que diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? 16:33. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e que moramos num tabernáculo que envelhece. Por isso até o versículo envelhece, adoece e morre. Por isso até o versículo fala sobre isso mesmo. Esta é uma realidade universal. Neste sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco, como nós estávamos falando. A diversidade, o segundo tópico, também vamos responder aqui, fala que a diversidade tem fontes diversas, fontes diferentes, né? Nós entendemos assim. Então nós entendemos que, porque alguém pode chegar e perguntar, mas de onde vem a diversidade? Aí nós respondemos, vem de várias fontes. A diversidade vem de várias fontes. E uma das fontes, ela pode surgir a partir de nós mesmos. Aí a revista está apontando aí para Jonas, dando um exemplo aí de Jonas, que Jonas veio a adversidade sobre Jonas porque Jonas estava contrariando o que Deus falou para ele fazer. Deus fala para ele para Nínive e ele vai para um lado totalmente contrário. Então precisou vir uma tempestade também, falando mais uma vez de tempestade, vinha a tempestade, jogado ao mar, engolido por um grande peixe. Depois ele se arrependeu, orar ao Senhor para que a baleia, que o grande peixe cuspisse ele aí no mar. Então nós vimos aí que precisou passar que foi por ele mesmo, na verdade ele mesmo, como nós lembramos aí também aí de Jonas, lembramos também lembramos de Jonas, porque eu lembrei de uma outra pessoa, eu lembrei de Geazi. Eu anotei aqui, eu lembrei de Geazi. Geazi também foi um que foi por ele mesmo também, a adversidade veio por causa, que na verdade acaba ele absorvendo aquilo que ele mesmo criou, porque Naamã foi curado de lepra, né? Da lepra pelo profeta Eliseu, quer dizer, foi pelo profeta Eliseu, e vimos que ele oferece ouro a Eliseu não, fala que, tipo assim, que de mostrar para ele que as bênçãos do Senhor é gratuita, é de graça. Aí não precisava pagar por aquilo, mas aí Geazi vai logo em seguida, Geazi vai atrás dele e pega. Então Geazi buscou com suas próprias mãos esse tipo de adversidade. Então sofreu aí na carne, literalmente sofreu na carne. Então também um outro ponto, um outro tipo, uma outra fonte pode ser aquelas pessoas que estão à nossa volta. A revista está falando sobre isso também. Estamos destacando alguns pontos da revista. Então, de repente, nós temos alguma diversidade por consequência daquelas pessoas, atitude daquelas pessoas que estão à nossa volta. A segunda carta de Coríntios mostra que o apóstolo Paulo, lidando com pessoas que não acreditavam no seu ministério, falam até que eram excelentes apóstolos, ou falsos irmãos, mas não acreditavam no seu ministério. Nós sabemos o quanto Paulo deve ter, assim entendemos, né? O quanto Paulo deve ter sofrido por, de repente, algumas pessoas que estavam à sua volta. Também a diversidade pode surgir de uma ação de Satanás.
Existem aqui dois extremos a serem evitados. Não subestimar e nem superestimar a ação do inimigo. Porque nós entendemos que não podemos subestimar, porque aquele que conhece o seu inimigo é bom, né? Tem até a melhor forma para enfrentar, conhecendo o seu inimigo. Agora, também não vamos superestimar, porque nós entendemos que só o Senhor tem todo o poder, que nós teremos que superestimar alguém é o Senhor, não o inimigo. O inimigo a gente precisa conhecer, também não vamos subestimar. Temos que estar espertos, né, que nós entendemos que ele veio para fazer o mal. Dizem que na guerra, até eu notei isso aqui, o maior erro é subestimar o inimigo. Eu coloquei isso aqui. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele identifica como um mensageiro de Satanás, que foi enviado para lhe esbofetear. Está lá em 2 Coríntios 12, 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir, como está lá em João 10, 10. Ficamos atentos, ligados a esses detalhes. A adversidade também pode surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus próprios planos. Foi ele que enviou a tempestade para Jonas, enviou o terremoto para a conversão do carcereiro. Está lá em Atos 16, 27 e 31. Provocou a cegueira na conversão de Paulo, lá em Atos 9, 17 e 18. Na verdade, era Saulo, né? Naquele momento ele passou a ser Paulo em seguida. E permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse para o mundo. Está lá em Atos 11, 19 a 20. O tópico 3 fala da adversidade, que a adversidade também, que ela tem outra característica também, que ela é pedagógica. E eu acho interessante isso, que ela é mais importante que sair das situações de adversidade, é aprender a pedagogia, ela é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Na adversidade, aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo percebeu importante diante do coronavírus, a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: quem é o homem para que te lembres dele? Aí isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Também lá em Jeremias, achei também legal esse, Jeremias 5,7, o versículo 5 fala que maldito é o homem que confia no homem, e já o 7 diz que bendito é o homem que confia. Quando fala que maldito é o homem que confia no homem, ele fala que faz da carne o seu braço, e já o 7 diz que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne, o diabo nunca deixará de ser o diabo. Lembre-se de que o mundo jaz o maligno. Está em 1 João 5,19.
Não se esqueça que a carne é fraca. Eu não vou nem falar onde estão os versículos, que o inimigo é mentiroso, que não podemos nos descuidar com as áreas de nossa luta. Aí, na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. É interessante, precisamos aprender a confiar em Deus. Quando nos falta hoje recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. No Salmo 119, 71, a palavra afirma que foi bom para mim ter sido afligido, olha só, hein? Foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Olha só. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias de adversidade. Deus zela em cumprir a sua promessa na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. E já, meus irmãos, no tópico 4, aí, para que nós cheguemos ao final, um dos grandes prejuízos desse tempo, o tópico 4 diz que a adversidade nos faz crescer. É interessante pensar assim que nós temos que aprender, como nós estávamos falando há pouco, né, com esse aspecto negativo, mas precisamos ganhar em cima disso. Como nós vamos ganhar em cima disso? Vamos crescer com isso, vamos nos aproximar de Deus, vamos aprender mais coisas com isso. Então, nesse momento de crise, nesse momento de Covid-19, nós temos que aprender, ler mais a Bíblia, amar mais uns aos outros, procurar fazer coisas que nos aproximam mais de Deus ainda. Então, o tópico 4 fala que a adversidade nos faz crescer. Um dos grandes prejuízos nesse tempo é a nossa atenção exagerada no aqui e agora, querer as coisas instantâneas, né? Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais, como diz a palavra, né? Que as terrenas. Está lá em Romanos 8, 18, né? E está lá em Romanos 8, 18, eu não coloquei aqui, mas a gente lembra que fala que nada pode o sofrimento deste tempo não se pode comparar com a glória que há de nos ser revelada. Fala lá em Romanos 8, 18. Filipenses 1, 21, que fala que o viver em Cristo é ganho, né? Que o morrer eu não olhei de repente, mas vamos pegar em Filipenses e ler Filipenses 1, 21, mas o viver é lucro e o morrer é ganho. Eu não vou procurar, é isso mesmo. Gálatas 2:20 fala que e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele não olha para a adversidade como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo. Está lá em 2 Coríntios 4:17, como nós já lemos no início. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance, mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória, como nós lemos, muito excelente. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, como lemos no final do versículo. Na história da igreja sempre houve adversidade, desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. Para fechar aqui, meus irmãos, eu lembrei que eu queria ler com os irmãos Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, deixa eu procurar aqui. Tiago 1, de 2 a 4, que diz assim, olha só. Meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então é isso, meus irmãos. Eu reduzi bem, até mesmo porque aqui vai terminar aqui, mas eu queria agradecer aos irmãos por tudo, que os irmãos permaneçam firmes em Jesus e que tudo seja feito para a honra e glória dele. Assim nós fechamos nossos estudos, agradecendo a Deus por tudo e que tudo sempre seja feito em prol do Evangelho. Em tudo nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.